Compartilho com você, querido irmão, querida irmã, o Evangelho de quarta-feira, dia 8 de julho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Zebedeu, e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta dois temas fundamentais: o chamado e o envio. Primeiramente, pensemos no chamado. Jesus chamou os 12 discípulos. Do grande grupo que já se sentiam chamados, atraídos pelo Mestre, vimos que no Evangelho de hoje, 12 deles recebem uma missão especial. Foram chamados, escolhidos para serem apóstolos. Eram pessoas disponíveis, mas não perfeitas. Conhecemos bem os seus nomes e depois iremos conhecendo pormenores de suas vidas. Falta de fé, ímpetos heróicos, ciúmes, inveja, arrogância, medo, negação e até traição do Mestre. Portanto, são 12 histórias concretas nas quais se entrelaça e caminha a única história da salvação, onde o Espírito de Deus sabe aproveitar o que cada um tem de positivo. Todos foram igualmente chamados por Jesus. Isso significa que Deus não chama os capacitados, mas capacita os que são chamados. Sendo assim, você não deve temer diante do chamado que Deus te faz, mas responder com alegria e disponibilidade. O segundo aspecto que aparece no Evangelho de hoje é o envio missionário. Foram chamados e, em seguida, enviados em missão. A grande missão pode ser resumida nessa expressão: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ir em busca das ovelhas não é só tarefa de Jesus, mas de todos os que Ele chama e envia. Portanto, todos têm a nobre missão de serem cuidadores e cuidadoras. Quantas vezes fomos chamados e apresentamos uma série de justificativas para não participar de uma missão? Para não partir em missão? Caso isso já tenha acontecido com você, pense nesta lista de escolhidos enviados, que teriam 1000 desculpas para dizer não. Olhe só a lista. Noé era um bêbado, Abraão era velho demais, Isaac era medroso, Jacó era um mentiroso, Josué era um escravo, ou melhor, José era um escravo,
Moisés era gago e incapaz de falar em público. Sansão tinha cabelos compridos. Jeremias e Timóteo eram jovens demais. Davi cometeu adultério e até um assassinato. Jonas fugiu de Deus. João Batista era uma pessoa excêntrica e até comia gafanhotos. Pedro negou Cristo. Zaqueu era pequeno demais e Lázaro já estava morto. E agora? Qual a sua desculpa? O Senhor também hoje nos chama e envia. Acolha com disponibilidade o seu chamado e parta com alegria em missão. Que Deus abençoe o seu dia, iluminado por esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.